Fala santidade! Você não é santo ainda, mas pode ser. O céu foi feito para você. Se está feito para isso, é só você buscar que você alcança. Então, roda a vinheta! Jesus, filho de Davi. A gente está aqui hoje para gravar o nosso segundo Talk Show da Fé e eu estou aqui com o nosso convidado, Ian Gustavo, mais um santo que a gente traz aqui hoje para você ser mais santo a cada dia. E a gente está aqui hoje para falar sobre um tema que é meu, um tema que é seu, um tema que é do Ian, um tema que é de todo mundo. Qual é o nosso tema de hoje, Ian? Porque sou católico. Porque eu sou católico e o porquê de você ser católico você vai saber aqui hoje no canal do Filho de Davi. Ian, quando a gente fala assim, por que sou católico? O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça assim? Por que você acha que você é católico? Cara, se fosse pra dar um motivo só, ia ser difícil, sabe? Tipo assim, ia ser por que Deus te ama, sabe? É muita coisa, é muito motivo, mas por que eu sou católico? Talvez porque eu amo Jesus, e a igreja de Jesus é a igreja católica. Por amor a Jesus, eu sou católico, mas também por amor a Maria, por amor aos santos, por amor ao Papa, então são muitos motivos. Né? Mas primeiro a Jesus, porque foi ele que começou ela. A gente vai falar disso ainda. É muito importante a gente começar esse assunto falando sobre a igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que a igreja é apenas tempo físico, né? É só apenas o espaço, o local que a gente vai lá, mas isso não é o significado da palavra igreja. Tanto é que quando vai na grafia, quando a gente vai escrever, tem igreja com a letra maiúscula e igreja com a letra minúscula, né? Eu acho engraçado que as pessoas chegam muito assim em mim e falam, Ian, você que gosta de ler essas coisas e tal, por que fala igreja católica, né? Onde que surgiu a igreja católica? O termo igreja católica, ele vem de mais tempo que você imagina, cara. Você fica pensando assim que tradição antiga é talvez coisa de 100 anos, né? Nossa, lá na minha cidade tem uma tradição que vem de 100 anos. Nada, na igreja católica, o termo católica é aproximadamente do século II. Século II por ali, porque a primeira pessoa a falar igreja católica foi Santo Inácio de Antioquia. Então foi em Antioquia que surgiu o termo igreja católica. Católica quer dizer universal, porque é de todo mundo, que lembra as palavras de Jesus após a ressurreição, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Até a frase que vocês têm atrás da camiseta do Filho de Davi, né, do canal, ide por todo mundo e evangelizar e pregai o evangelho. Então, para ir por todo mundo, denominaram a igreja de católica, porque até no século II ela já estava por grande parte, né, já tinha espalhado bastante aí. E é engraçado que o termo católico, significando universal, né, no pé da letra, as pessoas às vezes pegam esse termo, universal, e colocam para atingir a igreja católica no sentido de que a igreja católica não é a igreja de Jesus Cristo, né, que tanto que a gente fala. Sim. E inventam um monte de coisas para atingir a igreja católica e dizer que essa não é a única igreja que tem que seguir, que essa não é a única opção, etc, etc. É aí que pega, porque se Jesus ele veio para falar que foi a verdade, o caminho e a vida, e é importante a gente declarar isso de novo, né? Ressaltar isso. Se Jesus é a verdade, o caminho e a vida, ele fala isso no singular. Então é uma única verdade. Ele queria que a igreja católica fosse uma igreja só, e é importante a gente falar disso, porque Jesus, quando ele deixou a sua igreja, porque, claro, Jesus fundou a igreja. Quando ele deixou a igreja dele, lógico que ele não falou, não, essa é a igreja católica. Assim como você disse, o termo católico surgiu apenas no século II. Sim. Mas Jesus, ele queria apenas uma igreja para o mundo inteiro. Porque se ele é a verdade, ele queria alcançar todo mundo, apenas com uma igreja, isso era garantia que teria eficiência a evangelização e a fé que ele divulgou quando ele estava em vida. Exatamente. Então, quando as pessoas falam, igreja católica isso, igreja católica aquilo, né? Entra já na polêmica, né? Polêmica, igreja católica, isso, Nossa, já... Mas é importante você saber disso. Católico, sendo universal, é um só. Jesus queria que essa igreja fosse uma só no mundo inteiro, né? Ah, mas e o índio lá, que mora lá numa ilha isolada, no meio do Pacífico, e que fala outra língua, que faz culto a outros deuses e não conheceu Jesus. E não conheceu Jesus. Como é que faz? Né? Como é que esse cara, por exemplo, seria salvo se ele não está na igreja católica? Gostei da polêmica. Bom, a primeira coisa, né? Quando a gente fala igreja, voltando um pouquinho a responder a sua pergunta, a igreja universal, né? Até tem um irmão aí, né? Que criou uma igreja universal, né? Tem até a igreja universal do Brasil, que eu não sei como que é universal, se é do Brasil, né? Mas vai lá, né? Igreja universal do Brasil, tem isso também, né? Tem igreja de todo nome hoje em dia, né? Porque hoje em dia fundar igreja é negócio. Mas Jesus, ele desejou uma igreja como nós professamos a nossa fé, una, santa, católica e apostólica. Mais pra frente a gente fala disso um pouquinho. Agora, situando tudo na sua pergunta, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é um só caminho. Então, só por Jesus pode haver salvação. Isso eu acho que está claro para todo mundo, né? Aí agora é a parte que os ecumenistas vão me xingar aí nos comentários, vão me odiar, me julguem. Porque Jesus, ele está na igreja católica, então a salvação ela só vem pela igreja católica. Então, mas e o índiozinho que está lá no meio do Pacífico, nunca ouviu falar de Jesus? Ele pode ser salvo.
O padre Paulo Ricardo, em um dos seus vídeos, ele fala ele brinca, né, sobre um 8º sacramento, que seria o da santa ignorância. Ele fala que é um sacramento que salva muitas almas, né? Porque as pessoas não conhecem Jesus, então não tem como elas seguirem Jesus. Então o que a gente acredita? Que elas podem ser salvas sim, mas pelos méritos da Igreja Católica e levando uma conduta de vida, ali na vida civil mesmo, na sua vida normal, uma vida que condiz um pouco com a doutrina católica, que é o quê? É você amar o seu irmão, é você amar o próximo, é você amar o Deus, né? O nosso único Deus. E se a pessoa não conhece Deus, é ela ter uma vida normal. Mas quem não conhece Deus, né? Sentir Deus é uma experiência natural. Você pode ir em qualquer lugar que as pessoas vão buscar Deus. As pessoas sempre falam, né? Ah, mas para ser católico, para ser salvo, você precisa estar dentro dos 7 sacramentos, você precisa ser batizado, você precisa fazer a primeira comunhão, você precisa ter a confirmação, você precisa casar na igreja católica. Não, a igreja te faz sofrer. A igreja católica é um instrumento de sofrência, né? E vendo por esse ponto, as pessoas que têm santa ignorância entre aspas. Cara, se Deus é perfeito, a gente estaria em total contradição com ele se ele não desse um jeito para salvar essa galera. Com certeza, isso é uma coisa óbvia, né? Lógico, até porque Deus reconhece exatamente o mundo que a gente vive e ele reconhece as limitações que a gente tem. Não tem como você chegar lá no Estado Islâmico lá, que o povo, né, você vai conversar com eles, um já quer meter bala, um já quer se explodir e explodir a cidade inteira. Como que você vai chegar lá e começar a falar, não, vamos fundar uma igreja católica aqui, vamos, né, construir, vamos isso, vamos aquilo. É praticamente impossível. Algumas áreas do nosso mundo, praticamente impossível de você chegar com a evangelização de tal forma que consiga converter tantas pessoas. Não é impossível. Como a gente disse aqui no começo do vídeo, o céu não é impossível para ninguém. E é justamente por essa santa ignorância que a Igreja Católica cria várias formas para salvar outras várias pessoas que não são católicas de fato. Sim, é um termo que na verdade ele não é chamado santa ignorância, é chamado ignorância invencível, porque não tem como você vencer uma coisa que a pessoa não conhece, né? Não tem como você querer que a pessoa ame Jesus se ela não conhece Jesus. Ela não sabe nem quem Mas é dá Jesus, para você salvar essa pessoa, assim, pela ignorância invencível. Se ela conhecesse Jesus, ela seria salva. Mesmo que depois, talvez depois da morte, vai lá e pensa assim, nossa, se essa pessoa fosse... Eu tô pensando no raciocínio meu, tá? Não que Deus pense assim. Mas se essa pessoa tivesse vivido lá no Brasil, talvez ele conheceria a Igreja Católica. Ele seria católico, ia amaria a igreja, amaria o Papa, amaria o padre demais, o pároco da paróquia dele, aquele que você fala mal, sabe? Pois é, isso daí tá errado, tá, galera? Vou citar aqui já tem nada a ver com o tema, né? Mas o sacerdote, ele é sempre um outro Cristo. São José Maria Escrivá, ele falava isso. Então você que fala mal do seu pároco, tá na hora de pensar um pouquinho, porque o padre vem de pai, né? Aquele que é pai. Então mesmo seja o padre, o bispo, ou então o papa, tudo tem isso, e tudo tem a sucessão apostólica que você falava, já vou puxar o tema aqui, porque o papa, a Igreja Católica tem essa sucessão apostólica que vem de Jesus, e de Jesus veio Pedro, de Pedro veio Lino, de Lino veio Anacleto, de Anacleto veio Clemente, e aí sucessivamente até chegar no 266, que a gente chama de Francisco. Eu prometo lançar um vídeo depois que a gente vai falar o nome de todos os papas. Fica ligado aí nas atualizações. Vai ser grande. A gente ficou uns 3 horas falando o nome de todos os papas. E se você voltar, dá pra ir, dá pra chegar em São Pedro, né? Você que vai voltando aí. Nossa, eu só peguei Francisco, Bento XVI e João Paulo II, né? Meu pai pegou Paulo VI também, né? E ele não lembra, mas tinha o João 23 também, é da época que meu pai ainda já tinha nascido, né? Então você vai voltando até chegar lá, porque é uma sucessão apostólica. E os bispos, como a gente tem aqui em Anápolis, Dom João Wilk, são sucessores dos apóstolos. Como Pedro, ele era o bispo de Roma, no caso Francisco hoje, e tinha os outros apóstolos, tinha Tiago, João, tinha Filipe, né? E depois veio o Matias também, que foi eleito depois, aí veio os novos bispos instituídos, Chita e etc, tudo no Atos dos Apóstolos. Então, hoje em dia ainda é assim, né? A gente tem o Dom Washington em Goiânia, tem o Dom João Wilk, que são como se fossem os apóstolos do século XXI, né? Eles são a sucessão dos apóstolos. Até porque Jesus é Deus, mas Sim. Jesus ele também era humano. Se Jesus ele era Deus e humano, ele era um Deus humano, ele era um humano fera. Jesus é o cara. Se Jesus era humano, e ele foi embora, morreu, claro, né? Mas ele continua aqui conosco. Ressuscitou, né? Não tem como ele continuar aqui, não tem como Jesus ser o Papa e ele ser o chefe da igreja aqui na Terra. Até porque, né, o Filho reencontrou-se com o Pai no céu, né? Então, Jesus deixou essa função para Pedro. E aí eu vou pegar aqui a nossa Bíblia, esse instrumento maravilhoso que você tem que ler todos os dias da sua vida, e eu vou abrir aqui em Mateus 16, versículo 18. Tempinho para você abrir a sua Bíblia. Foi, 5, 4, 3, 2, 1, foi. E aí eu vou ler aqui, na Bíblia Ave Maria, aqui tem até o título, né? Vou puxar um pouco para trás, Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Portanto, já confirmando aquilo que eu falei,
Jesus ele tinha que Jesus voltar ao é Pai. Deus, né? Jesus é Deus, Filho de Deus vivo, mas Deus em sua essência. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas. No caso, Simão que era filho de Jonas, filho mesmo, normal, Jonas pai dele. Fácil de Filho entender. biológico, né? Isso. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí a gente até explica um pouco o nome de Pedro, né? Pedro se chamava Simão. E se você for pegar a origem das palavras, porque traduzindo para o português é Simão e Pedro também, né, no português. Mas se você for traduzir, por exemplo, Pedro significa, era Cefas. Sim. E Cefas significa Pedra. pedra. E pedra é firme, pedra é rocha. Se você bater numa pedra, vai doer. Se você bater numa rocha, ela é dura, é firme. Vai doer, não faça isso em casa, por favor. E Simão, o significado era indeciso, leve, aquela pessoa que fica cambaleando. E quando Jesus vê ele pescando, né, e ele fala, vem comigo e eu te farei pescador de homens, né? Ali ele deixa clara a missão de Pedro, logo no início. Quando ele começa a seguir Jesus, Jesus já dá uma responsabilidade, Pedro, ó, tá aqui, toma aí que você vai ter uns probleminha pra você resolver, né? Então Pedro tem essa missão, Pedro, pedra, firme, então ele precisava deixar alguém que fosse firme o suficiente, firme como rocha, duro como rocha, para que seguisse com a sua igreja, porque Jesus sabia que não seria fácil. Pedro, primeiro Papa, cara, Pedro era humano, como nós, chegou ali aos... Pedro viveu quantos anos? 60 e poucos? Foi aproximadamente, eu não sei o aproximadamente certo, uns mas foi por aí. 60, 70 anos. Nós também chegamos aproximadamente isso, né? Uns chegaram aí 100 e poucos, Oscar Niemeyer, né? O povo lá do Japão lá, eles são fera, aí eles chegam aos 100 mesmos. Mas nós não conseguimos viver eternamente. E Pedro também não. Os padres não conseguem viver eternamente. Então, Caio, como é que a gente chegaria então com o Papa? Como é que chegou Francisco aqui hoje? Pela sucessão apostólica. Sucessão apostólica, com Né? certeza. Apenas pela sucessão apostólica, a gente chega à igreja aos formatos que ela tem hoje, né? E as pessoas às vezes ficam criticando. O padre isso, o padre aquilo. Cara, o padre é sucessor direto não sucessor direto de Cristo, mas ele é como se fosse um sucessor indireto do padre. Nos sacramentos, por exemplo, no batismo, ele está ali em nome de Jesus. Na confissão, é o próprio Jesus que te confessa, mas Jesus não está aqui na terra, presente Jesus quem em corpo. absolve seus pecados. É Jesus quem absolve seus pecados. Então, esse primeiro ponto da igreja, né, é muito importante você entender. A igreja ela é apostólica, a igreja ela vem dos apóstolos a partir da sucessão apostólica. E é isso que nos garante esse poder de Jesus sobre a igreja. É o que nos garante realmente que a ação de Jesus Cristo está na igreja católica. A igreja ela é desejada, né, por Deus, enquanto Deus, né, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai queria a igreja, Deus Filho queria a igreja e fundou ela. Deus Espírito Santo queria a igreja e ainda assiste ela, né? Jesus falou, enviarei o Espírito e ele estará convosco todos os dias até o fim do mundo. É por isso que a igreja não erra, que a igreja é infalível, questão de fé e de doutrina, né? Isso é um dogma da igreja católica, a infalibilidade da igreja católica. E para você que duvida, né, talvez uma pessoa de outra religião que está vendo, são 2000 anos de igreja. Procura alguma coisa que a igreja voltou atrás nesses 2000 anos. Se você voltar, parabéns. Se você achar alguma coisa, bato palmas de pé pra você, porque não aconteceu, então você não vai achar, né? Envia um e-mail pro Vaticano, porque eles têm que corrigir uma série de documentos. Mais que isso, envia um e-mail pra Deus, cara, porque não existe, não teve erro. Em 2000 anos de igreja católica, a igreja nunca voltou atrás em questão de fé e de moral, que é o que salva, né? O que salva é fé e moral. Então é isso que a igreja precisa salvar, o que é sacro. E aí, voltando, como você falou sobre Pedro ter sido chamado em uma pesca, tem um episódio fundamental também sobre a confiança de Jesus em Pedro, porque Jesus confiou a sua esposa em Pedro, a igreja, né? A esposa de Cristo. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro de novo em uma pesca. Pedro estava de novo lá desacreditado. Jesus apareceu de novo, pediu peixe e falou para eles, lança a rede de novo. E aí na hora que eles puxaram a rede tinha 153 peixes, tantos peixes que eles nem conseguiam puxar a rede. E aí na hora João, né, que era o discípulo do amor ali, ele já é o Senhor, né? E aí Pedro, que é o discípulo da audácia, já pegou a roupa, pulou dentro do mar ali e já foi sair de perto de Jesus, como lá naquele primeiro encontro. Ele falou, Senhor, afasta de mim que sou pecador. Da segunda vez, na ressurreição, novamente. saiu de perto de novo. Mas aí Jesus, ele confiou para ele reforçar a confiança dele em Pedro. Ele chegou por 3 vezes, as 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus na paixão. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Foi o único discípulo que Jesus perguntou, tu me amas? E foi o único discípulo que Jesus falou,
apacenta as minhas ovelhas, confirma os teus irmãos. Você falou, Pedro tinha a missão de confirmar a nós, e foi Jesus que confiou, né? Confirma os seus irmãos na fé, né? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele é o pastor, mas ele confiou o rebanho a Pedro e de Pedro sucessivamente. Até que hoje nós temos um amado Papa Francisco, tão bonitinho, aí eu gosto dele. E vendo também pela questão geográfica, pô, não tem como um padre aqui em Anápolis, por exemplo, celebrar uma missa na Austrália. Sim. Então você precisa se dividir, você precisa suceder as pessoas para que a gente possa alcançar o mundo. E quem sabe um dia chegar naquela ilha lá do Pacífico que o índiozinho tá lá. Com e certeza, precisa ser salvo, né? E alcançar todo a igreja. mundo precisa ser evangelizado. Exato, né? E o primeiro ponto que a gente falou da igreja apostólica, agora eu acho que a gente já pode entrar na igreja una, né? Que a gente volta também na questão do católico. A igreja ela é uma só no mundo inteiro, né? Por isso que a igreja ela é una, né? Então as três características fundamentais da igreja, ela é una, santa e apostólica. Se a gente fosse difundir toda a doutrina da igreja, por essas três palavras dava pra gente falar aqui tudo, né? Por que a igreja então é una? Ela é uma no mundo inteiro. E se você for numa missa aqui em Anápolis, aqui atrás, ali na igreja que tá ali atrás, e for numa missa lá no Japão, sim, lá no Japão tem igreja católica, lá tem missa, todos os domingos. E é a mesma missa, tá? É o mesmo sacrifício de Cristo. A liturgia é a mesma. Se você quer estudar a igreja, cara, estuda tudo. Depois estuda a liturgia, que você vai ver o tanto que é bonito, velho. A liturgia, nossa senhora, velho, é bonito demais. Só que é muito difícil de entender também, né? E assim, vai pra frente. É muita coisa. Muita coisa, tem coisa demais pra você aprender. Tanto é que tem cursos, né, no seminário e tal, depois que os padres formam, né? Tem doutorado depois eles fazem, em liturgia, né? doutorado em liturgia, velho. O cara fica anos estudando pra saber de... Cara, tudo tem um significado. O pano que você coloca em cima do altar na igreja tem um significado. Sim. O jeito que você coloca um cálice assim tem um significado, tal. Tudo tem um significado. Por isso que a igreja, ela é... A igreja, enquanto... Não, Ian faz assim, a igreja é... A igreja é fera, a igreja católica é fera. Legal! Então que a gente pensa é mais, né? A igreja, ela é divina e é humana, né? Então é por isso que você falou, a missa aqui no Japão é a mesma. Como, né? Como? Através de Jesus, porque para Deus nada é impossível. Jesus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode estar onde que ele quer, ele sabe de tudo, ele é Deus, né? Jesus, estou falando de Deus, não só da pessoa de Deus, mas de Deus como três pessoas em um só, né? Santíssima Trindade, esse mistério, né, da Santíssima Trindade. Grande então mistério. Deus, na sua onisciência, onipotência, ele pode sim estar aqui, pode estar lá no Japão, como ele está. Deus está em todos os lugares, né? Uhum. E aí Deus, ele pode instituir a igreja, né? Ela pode instituir o sacrifício de Cristo aqui em Anápolis, lá em Bangkok, sei lá, foi o primeiro nome na cabeça, pode ser em Madrid também, né? Então, em todos os lugares, e até em Anápolis, pode ter duas missas ao mesmo tempo, como tem, né? Nossa, domingo, 7 horas, tanta igreja que tem missa. É a grande maioria. E quantas eucaristias não são celebradas ao mesmo tempo? Isso é um mistério divino da igreja. O mistério humano fica por conta da sucessão apostólica, e por isso nós precisamos de padres, né? Precisamos de vocações, rezemos pelas vocações. Precisamos de padres para celebrar a missa em Anápolis, para celebrar a missa em Goiânia, para celebrar a missa em Bangkok, em Madrid, né? Não sei, em todos os lugares. Que assim a gente possa alcançar mais pessoas. Né? E o índiozinho do Pacífico. Não esqueça do índiozinho do Pacífico e reze por ele antes de você dormir. Terceiro ponto, a igreja ela é una e ela é apostólica, a gente já falou. A igreja ela é santa. Por que a igreja é santa, né? A gente fala santidade, né? O primeiro talk show, o tema foi santidade. Santidade, santo, santa, santos. Por que a igreja é santa? E o que você fala? Que você introduzisse na cabeça de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, mas que ela ficasse assim, por que a igreja ela é santa? É fácil resumir esses três em uma coisa. Mateus 16, 18 já fala, né? Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ela é una. E se foi Jesus que falou a minha igreja, a igreja é dele, então a igreja é santa. Por quê? Porque Jesus, ele é santo, santo, santo. Deus é santo, Deus não tem corrupção. E tudo que é criado por Deus é santo. Até o ser humano, quando foi criado por Deus, não tinha pecado. Fomos nós, através de nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, que pecamos e assim o pecado adentrou a nossa natureza. E por isso que a nossa vocação é a santidade, como vocês falaram no primeiro programa. Sim. Que eu vi o Marcelo, né, meu brother, que estava aqui. Marcelinho, gente boa, santo, né? Não, é santo Marcelo, nossa senhora, né? Vamos fazer uma imagem dele, então vamos canonizar. Marcelo canoniza ele vivo. Não, porque o santo também, como vocês falaram, é aquele que luta, né, pela santidade. E a igreja que busca, né? Aquele que cai, mas que levanta, né? E aquele que foi amado por Deus desde o princípio. Deus criou para ser santo. Deus nos criou para ser santos. Deus criou você para ser santo. Se você não for santo, Deus criou para isso. Então, se você não for santo, você é um fracassado. Pesado, não é? Quem falou isso é São José Maria Escrivá, não foi eu. Então, a culpa não é minha, reclama com ele. A igreja ela é santa porque ela foi fundada por Jesus. E onde há Deus, tudo que Deus cria, ela é infalível, né? E a igreja é santa por isso. Enquanto a igreja ela é divina e humana. Enquanto divina,
ela é santa, porque ela vem de Deus, porque ela é de Deus. Enquanto humana tem os nossos pecados. Infelizmente, a igreja tem pecados por causa de nós, não por causa de Deus ou por causa de ser igreja, por causa de ser católica. E a igreja católica que é a igreja correta. Polêmica no ar. Corrupção dentro da igreja. Né, o tanto de gente fala, padre que fica estuprando gente. Padre que é pedófilo, não sei o que, não sei o que. É gente que rouba dinheiro dentro da igreja católica, que não sei o que. Polêmica no ar, começando. Agora introduzir um assunto da opressão, da polêmica, para acabar com todas as dúvidas. Você que está assistindo a gente, não vai ter mais dúvida depois desse vídeo. A igreja ela tem sim pecados, mas Jesus nos ama e Jesus nos deu uma igreja santa justamente por isso. E como eu falei, a igreja não teve erros de fé e de moral, nunca voltou atrás, nunca vai mudar um dogma, né? Nunca vai falar, agora a igreja vai aceitar casamento de homens agora. Não vai, calma, né? Relaxa, não vai. Não fomente essa esperança, porque não vai acontecer. Não! Nem, nossa, né? Tá bom. Muda a sua cabeça. São José Maria Escrivá falava assim, se você não consegue ver o que a igreja quer te mostrar, se você não consegue ouvir o que a igreja te diz, limpe os seus ouvidos, abra os seus olhos, mas nunca ache que a igreja está errada, mude você. A igreja não precisa mudar porque a igreja é santa. Por ela ser santa, então ela não tem pecado, mas nós homens temos pecado. Só que o nosso pecado não afeta a santidade da igreja, porque a igreja, enquanto divina, ela sempre vai permanecer incorruptível. Agora, enquanto humana, sempre vai ter os nossos pecados, até o dia em que nós alcançarmos a plenitude, Jesus voltar, né? Exatamente. E Jesus, antes de ir, né, quando ele deixou ele para Pedro, né, claramente, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ele diz logo depois, né, Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala assim, não vai prevalecer, quando uma coisa não prevalece, é que ela não vence, é que ela não se torna maioria, que ela não se torna dominante, né? que ela não domina essa outra coisa. Então Jesus ele deixa bem claro que o inferno ele não vai dominar a igreja, que o inferno ele não vai tirar essa santidade da igreja, o caráter santo da igreja. O inferno nunca vai conseguir tirar. Pode ser que, tipo assim, tem 6 bilhões de pessoas no planeta, pode ser que 5 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas estejam indo para o inferno, né? Mas uma pessoa salva, por exemplo, a igreja continua sendo santa, né? Mesmo até se essa pessoa não fosse salva, a igreja continuaria sendo santa, porque a igreja de Jesus Cristo, o que Jesus cria, é perfeito assim como ele. Não tem, assim como a igreja não voltou atrás, Jesus não volta atrás. Jesus não se contradiz. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Sempre, né? Enquanto humanos, sempre erramos. Seguindo nesse ponto, tem uma história que eu lembro, só fugiu agora o nome da pessoa que fez essa pesquisa, não lembro nem se era um santo ou se não. Mas tá bom, né? Com a boa intenção dela, ela tá no céu, né? Alguém que lá do céu, um dia ele parou assim e falou, cara, não é possível que a pessoa fica falando que a igreja não tem erro, que a igreja é isso, que o Papa é santo, que ama o Papa desse tanto e não sei o quê. Porque não pode, né? O Papa é humano. E aí falou assim, eu vou olhar a igreja, eu vou pegar todos os erros da igreja, desde de Jesus, de Pedro até hoje, eu vou pegar todos os erros da igreja e vou fazer. Falou, porque tem escândalo demais, né? Nossa, tem até Papa que errou muito, né? A gente pensa, nossa, o Papa tem até isso. A Inquisição, nossa. Pelo amor de Deus, não fala disso não, gente. Inquisição. Rasga o seu livro do ensino médio, tá? Vamos, rasguem! Eu que tenho 22 anos, já tem um tempo que eu terminei o ensino médio, estou terminando a faculdade. Eu descobri, tem pouco tempo, agora uns anos atrás, que eu estou descobrindo que no meu ensino médio foi um lixo. Aprendi nada no meu ensino médio, falar que era período negro da igreja, não, pelo amor de Deus. E aí ele foi continuando nessa pesquisa dele, falando que a igreja tinha muitos erros, e aí ele falou, não, teve esse erro, nossa, teve coisa demais, olha o que aconteceu nessa época, né, e tal, deve ter... E aí ele tava lendo lá e tal, nossa, mas não é possível, né, teve bastante coisa negra. Na hora que ele terminou a pesquisa dele, aquele tanto de erro lá, aí ele falou assim, cara, com esse tanto de erro, com esse tanto de coisa que teve, isso que eu achei, e essa igreja continua, e é a maior igreja, e ela continua sendo guiada por um só pastor, que é o Papa atual. Ele falou assim, só pode ser uma coisa, velho. Para ter esse tanto de erro e continuar até hoje, essa igreja só pode ser divina. Porque a igreja católica ela só pode ser divina. Com 2000 anos, eu não conheço nada que existe há 2000 anos. 2000 anos, é a instituição mais antiga. É a instituição mais antiga, muito mesmo, né? Muito mais antiga do que a segunda coisa mais antiga que existe, né? É a coisa mais antiga e ela existe até hoje. Por Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo e pela assistência do Espírito Santo, por ser infalível, por não ter erro, por ser santa, apesar dos nossos pecados, e por continuar sendo santa, ainda que nós pequemos, que os padres pequem. Ah, tá tendo um monte de erro na igreja e Deus tá assim, tô de boa, vai, continue aí, galera. Não é assim, não é assim.
É seguir aquilo que Santo Agostinho falava, né? Preciso bem conhecer para melhor amar, né? E foi assim que eu comecei nisso. Eu comecei um dia, até com aquele livro, você pode pegar o livro lá, que era o tema disso, né? Eu tava um dia aproveitando que eu tava passando uma biblioteca e tal, aí eu fui na biblioteca, na livraria, aí eu vi esse livro aqui lá, Porque Sou Católico, que é esse mesmo tema. Eu falei assim, tinha passado assim por um tempo, faculdade, né? Aquela coisa assim que é atrativo você ser ateu, né? E eu tava sabendo muita coisa assim de Rousseau, né, de Voltaire, né, da Nietzsche, oh, meu Deus do céu, né, Freud, só os intelectuais, assim, eu pensei, cara, esferas da filosofia. meio que abalou a minha fé, sabe, eu acho que com todo mundo acontece um pouco disso na faculdade. E eu fui pegar esse livro aqui e fui ler ele. Quando eu li esse livro aqui, Porque Sou Católico, do professor Felipe Aquino, aí começou uma curiosidade minha, eu não parei de ler mais, aí foi por isso que eu fui estudando tanto a igreja, e foi por isso que a minha fé ficou tão clara, assim, né. É muito difícil você começar a estudar a igreja e largar a igreja, você achar chato, você começar a enxergar... Na verdade, você não vai acontecer, não vai acontecer. Se você não quer ser católico, não estuda a igreja. É, pessoa que muda de religião é quem não conhece a igreja. Eu não conheço uma Exatamente. pessoa que conhecia a igreja de verdade, que amava a igreja e que mudou de religião. Ah, mas Lutero era frágil. Não. Lutero era um fraco. Lutero... Ixi, agora vai matar eu mesmo. Lutero, se você não sabe, Lutero ele era um frade. E ele virou frade por uma promessa que ele fez a Santana. Se você não sabe disso, você ficou sabendo agora. Porque ele foi livrado da morte uma vez, mas ele não tinha vocação sacerdotal, então não queria ele ser frade só porque ele foi livrado. Ah, agora eu sofri um acidente, se eu melhorar desse acidente eu vou ser padre. Não, mas se não for minha vocação, eu não vou ser padre, né? Eu tenho que fazer aquilo que condiz comigo. E pessoas que viram alguns erros na igreja e do nada, tipo assim, ficaram griladinhos, porque... As 95 teses de Lutero, você derruba ela hoje facinho. Com o conhecimento que a igreja transmitiu pra gente. Pelo simples esse versículo da Bíblia, Mateus 16:18, você derruba todas as teses dele. Então, assim... Falou tudo agora. Com Mateus 16:18, você não precisa de mais nada. Se foi Jesus que fundou a igreja católica, que dúvida que você tem? Por que eu sou católico? Porque Jesus fundou a igreja. Sim. Acabou. Pronto, acabou. E eu sou cristão e eu sigo Jesus Cristo. Poderia acabar o programa agora. Por que você é católico? Porque eu amo Jesus e Jesus fundou a igreja. O Caio tá ali do lado com as 3 coisas que você precisa pra você conhecer bem a igreja, né? Que são as coisas santas, assim. Na verdade, o livro não, né? Aqui, o catecismo e a Bíblia é tudo que você precisa pra alcançar a santidade. Qualquer dúvida que você tem, isso daqui já me tirou as dúvidas. E isso daqui me ensinou toda a verdade, isso daqui ajudou a entender isso. Então tudo que a gente precisa tá aqui, catecismo e a Bíblia. E pra você começar bem, tá aí o livro. São as suas 2 asas pra santidade. Você precisa de 2 asas pra você voar, né? Voar pro céu. Então um é o catecismo, a outra é a Bíblia. Piada ruim! Palmas pra mim. Obrigado. A gente estava falando sobre a igreja ser una, santa, católica e apostólica. Aqui no catecismo responde isso. Eu vou abrir aqui no parágrafo 3, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Você não vai conseguir ler porque está longe. Mas é o número 811 do catecismo, parágrafo 3. E aí no 811, 812, 813, até que no 816 fala aquilo que a gente estava falando. A igreja é sacramento universal da salvação. Então, o Catecismo da Igreja Católica confirma isso. Isso daqui foi aprovado por um santo, São João Paulo II, e foi confiado a outro santo que ainda está vivo, por isso que ele não é canonizado, mas vai ser em breve, né? Que é o Bento XVI, e é da Igreja Católica, então você já sabe, né? Qualquer dúvida você procura aqui. Ah, mas será mesmo que a Igreja é una, santa, católica? Parágrafo 811 e seguintes ali, você vai descobrir isso e tudo mais, né? Isso foi só um exemplo. Você que tem alguma dúvida sobre a Igreja Católica, sobre a religião católica, pega isso daqui e lê. Aí quando eu pedir, tu lê isso aqui, para confirmar. Porque esse livro ele foi todo escrito com base na Bíblia. Nada disso aqui foi escrito sem inspiração, lógico, divina e sem se basear na Bíblia. Então, aqui tá toda a moral católica, tá toda a doutrina da Igreja Católica. Tá aqui. Lê para você tirar todas as suas dúvidas. Então esse vídeo a gente fez para que você que é católico e para você que não é católico, para que você que é católico possa reforçar a sua fé, que você possa fazer da sua fé melhor a cada dia, que você possa crescer com ela a cada dia. E para você que não é católico, para que a gente aguce em você uma necessidade de estudar mais sobre a nossa igreja. Para que você não fale da gente, da nossa igreja, coisas que às vezes sem não... conhecer, né? Exatamente. Coisas que às vezes, assim, cara, não passam nem perto de ser verdade. Né? E as pessoas às vezes tomam um boato como verdade e aí vira uma coisa assim, né? Tanto é
que chegou a muitas outras igrejas hoje em dia que se separaram da igreja católica, né? A igreja anglicana também, que por Henrique VIII... Fundadas por homens, tá? Henrique VIII ficou griladinho com o Papa porque ele reforçou a doutrina da igreja que quando você se divorcia, você não pode se casar novamente na igreja católica, né? Porque não o há sacramento divórcio, é eterno, né? O não há sacramento é divórcio. insolúvel. Exatamente, o sacramento ele é eterno. E aí ele foi lá e criou a igreja anglicana. Como assim, cara? Não Outra tem lógica. revoltinha, né? Esse é o desejo de Jesus, e isso é o que o Papa busca enquanto Papa, né? Para que todos sejamos um. Todos sejamos um como, né? Em busca de Deus. E para Deus só tem um caminho, Jesus. E Jesus só está em uma igreja. Então o que nós desejamos para você, quando nós desejamos que você que não é católico, seja católico, é que você encontre a verdade, que você encontre o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo vivo está na igreja católica. Na sua igreja você não vai ter Deus vivo, mas na nossa nós temos. Esse é um sacramento que chama Eucaristia. Deus vivo no meio de nós. Quero te agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Que você possa cada dia mais fortalecer as pessoas com o seu conhecimento e que você consiga esclarecer para as pessoas que o conhecimento ele não serve para a gente maltratar, que ele não serve para a gente ser superior, para a gente nos demonstrar superior, mas para levar cada vez mais as pessoas para a salvação. Jesus, né? Exatamente. Com o conhecimento, cada vez que a gente estuda mais, a gente ama mais. E eu tenho certeza que você estudando mais, você ama mais e leva cada vez mais as pessoas para essa igreja, que é a igreja fundada por Jesus Cristo. Obrigado, Ian. Obrigado, Caio. Valeu. A gente fica por aqui em mais um Talk Show da Fé. Foi o nosso segundo programa e a gente tem muito mais coisa para mostrar para você. Por isso eu peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, que você curta os nossos vídeos e que você compartilhe isso para que cada vez mais pessoas possam enxergar esse trabalho de evangelização que a gente está fazendo. E outra coisa, se você quer ajudar as pessoas a serem mais santas, se você quer ajudar as pessoas a cada vez mais alcançarem a Jesus Cristo, cara, comenta, sugere alguma coisa pra gente, critica, tudo é bem-vindo. Se você quer melhorar o nosso canal, a cada dia mais a gente pode fazer disso uma coisa muito melhor, né? E assim como a nossa igreja católica alcançou 2000 anos, quem sabe esse canal não dure 2000 anos e a gente possa salvar cada vez mais pessoas. A gente fica por aqui. Tchau! Mas conta pra gente aí como é que tá sendo essa nova experiência de treinar o Vamos fazer assim, ó. Eu falo, e aí, E qual que é a cidade, animação que que a gente você tá vai lá? no Nossa, job, lá em cima.